Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Falar do reino de Deus, né? Falar a respeito do reino é uma palavra, apesar de ser muito simples, né? Ela é um pouco complexa por conta daquilo que o Senhor desvela a partir da palavra do reino, né? Diferente da palavra da salvação, né? Que é a palavra da graça, que todo mundo consegue acompanhar e compreender. A palavra do reino é um mistério que foi desvelado através de Cristo, né? Quando ele vem, a palavra vai dizer para nós que ele vem para poder pregar a respeito da palavra do evangelho do reino, né? Lá em Mateus 4, vamos lá rapidinho, eu vou ler para vocês. Fala assim no Mateus 4, versículo 17: daí por diante começou Jesus a proclamar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí no versículo 23 ele vai falar assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e toda sorte de enfermidades entre o povo. Então Jesus, quando ele veio, né, e começou a ministrar, né, começar o seu ministério pregando a palavra de Deus, ele não veio pregar a respeito da salvação, porque ele era a própria salvação, amém? A salvação é um caminho que Deus encontrou para levar o homem novamente à verdade da palavra e à vida, e essa vida é a vida do reino de Deus. Por isso que a palavra diz que Jesus, ele veio então pregar o evangelho do reino dos céus. Por isso que ele começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de... Tudo bom, querido? Quer pregar comigo? O pessoal não vai aguentar, não. Não vai aguentar não, marido? Eu estou tentando convencer ele da gente fazer uma pregação junto, ele está resistente. Mas ele disse que o Conexão de Milagres seria uma conexão muito mais para mim do que para ti. Então estou sentindo aí que vai chegar aí, né, na sexta-feira, uma pregação junto aí. Estou sentindo, hein, galera? Tô sentindo, marido, tô sentindo que tu fez uma propaganda, né, que eu ia estar alegrada na sexta-feira desse Conexão de Milagres. Então tô sentindo, vou vir preparada, glória a Deus. Voltando, então o Senhor Jesus, ele próprio veio desvelar para nós aquilo que ele veio fazer sobre a terra, que foi propagar o reino dos céus, propagar o reino de Deus. O reino dos céus, ele está contido dentro do reino de Deus, tá? Vou tentar explicar assim de uma forma bem básica, né? Depois, quando eu começar a falar, ministrar a respeito das aulas do reino, né? Também é uma programação aí para frente, depois do seminário de Levítico, né? Que a gente vai anunciar essa questão das aulas do reino. Vai ficar mais fácil de explicar, porque a gente vai ter mais tempo, né? 2, 3, 4 horas de aula, né? Para a gente poder ministrar a respeito disso. Mas, para a gente entender rapidamente, o reino dos céus, ele está contido dentro do reino de Deus. Vou dar um exemplo, é como se a gente dissesse, né, obviamente, que o Rio de Janeiro está dentro do Brasil, amém? O Brasil é o reino de Deus e o Rio de Janeiro é o reino dos céus, amém? Então o reino dos céus está contido dentro do reino de Deus, faz parte do reino de Deus, amém? O reino dos céus é a manifestação desse reino em realidade hoje para nós, amém? A manifestação, por isso que ele fala, ele começa a pregar o evangelho do reino e o quê? A curar os enfermos, né? A expulsar os demônios. Isso é o quê? Isso é a manifestação do poder do reino de Deus na nossa realidade, amém? Então Jesus começa a propagar o evangelho do reino sobre a terra, para que a gente pudesse o quê? Para que a igreja pudesse aprender com ele o real motivo, né, pelo qual Cristo veio e a igreja foi instaurada. A igreja, ela foi instaurada, a igreja foi edificada para ela poder dar continuidade à expansão do reino de Deus, amém? E a gente começa a expandir o reino de Deus, obviamente, trazendo a palavra, o testemunho de Cristo, a palavra redentora através da graça de Deus, do amor que nos alcançou, mas não para na revelação do Cordeiro, do amor e da graça. Ela continua o quê? Caminhando e progredindo para quê? Para que a gente se aprofunde na palavra de Deus, né? Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, porque é o caminho que nos leva de volta à rota, leva de volta ao propósito. A verdade é a verdade da palavra que faz a gente, né, se desvelar e se aprofundar na verdade de Deus, da sua palavra. E a verdade nos leva para onde? Para a vida. Que vida é essa? A vida do reino. Uma vida de governo, uma vida de domínio, uma vida que estava
estabelecido desde o início de tudo, desde o propósito original em Adão, mas agora aperfeiçoada em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, Jesus, ele coloca isso para a igreja, ensina isso para a igreja, porque era algo que estava o quê? Encoberto, né? Estava oculto. Assim como Cristo era um mistério oculto, a pregação do evangelho do reino também era algo oculto. A gente vai ver lá, né? Que a gente vai ler daqui a pouco em Mateus 13, mas eu vou abrir rapidinho só para vocês verem no versículo 11 de Mateus 13, que diz assim: ele lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, está falando para os discípulos, Jesus está falando para os discípulos: a vocês foi dado a conhecer o quê? Os mistérios do reino de Deus. Lá em Efésios 6, versículo 19, Paulo vai falar assim: por mim, para que a palavra seja dada no abrir da minha boca com intrepidez, tornando conhecido o mistério do evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho do reino de Deus. Se você for olhar a palavra na sua significância, né, no original, não é o evangelho apenas da salvação da vida eterna, né, aquele primeiro estágio da salvação, mas sim uma salvação completa do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, que me leva a adentrar no reino dos céus, amém? Então a palavra do evangelho do reino era um mistério que começou a se tornar conhecida com a vinda de Jesus, e ele começou a propagar esse evangelho no meio do povo, no nosso meio, amém? E ela é propagada até hoje. Por que a igreja tem a responsabilidade de propagar o evangelho do reino de Deus? Porque quanto mais a gente prega a respeito do reino, quanto mais nós oramos e clamamos para que o reino do Senhor venha, mais próximo está a volta do nosso Senhor, amém? Quanto mais a igreja prega sobre o reino, quanto mais o reino é expandido sobre a terra, quanto mais entra, né? Quanto mais vem o entendimento sobre nós a respeito do reino de Deus, mais próximo está a volta do nosso Senhor. Então, se a gente quer tanto que o nosso Jesus volte, que o Cristo volte para reinar conosco, nós temos que propagar esse evangelho. Temos a responsabilidade de expandir o reino de Deus através da palavra do Senhor, através desse evangelho que estava oculto e foi desvelado à sua igreja, em nome de Jesus. Por isso que lá em Mateus 16, vamos lá, Mateus 16, no versículo 15, Mateus 16, versículo 15 vai falar assim: mas vos perguntou ele. Então Jesus pergunta para os discípulos: quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que quer que amarres na terra terá sido amarrado no céu, e o que quer que soltares na terra terá sido solto nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ele ser o Cristo. Então Jesus pergunta, né, para os discípulos: quem dizem quem eu sou? Porque uns falavam que ele era Elias, que ele era o profeta, que ele era isso, que ele era aquilo. Mas ele pergunta: mas vocês, os meus discípulos, quem dizes que eu sou? E Pedro vai falar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou isso, que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, porque o Cristo, o Filho de Deus, é o Cristo revelado em glória, é o Cristo revelado em reino, é o Cristo revelado em governo e soberania, aquele que está à destra do Pai assentado no trono, amém? Então ele fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, quer dizer, não foi nenhuma sabedoria dessa terra, não foi nenhum conhecimento dessa terra, não é porque você está andando comigo que agora foi revelado isso a você, porque não é pelo conhecimento do homem, mas somente o Espírito do Pai, somente o Espírito de Deus pode revelar a você, a mim, a você, assim como foi a Pedro, a respeito do reino de Deus, a respeito desse governo, dessa soberania. E você vê o cuidado que Jesus tem em falar assim: ó, não fale para ninguém, né, que eu sou, né,
o Cristo, porque ainda não tinha chegado a hora do Cristo ser revelado. Não tinha chegado a hora ainda dele ser posto na cruz e o Jesus ser o quê? O Jesus ser triturado, amassado, dilacerado, para que aquela casca do homem fosse desfeita, né? Morresse para que o Cristo glorificado, o Cristo Rei, né? Resplandecesse sobre nós, amém? Então ainda não tinha chegado esse tempo. Por quê? Porque era uma coisa oculta, era um mistério oculto de Deus que estava sendo propagado e revelado e era dado a entender para quem Deus queria. Por isso ele fala assim, não foi carne nem sangue, foi Deus que te revelou, porque apenas Deus pode revelar a nós a respeito do reino, né? Não é pelo conhecimento, não é pelo muito falar, o Espírito que libera esse entendimento dentro de nós acerca do reino de Deus, amém? Não é pelo nosso esforço, não é por você estudar a respeito do reino, porque uma coisa é você falar do reino, uma coisa é você ver o reino, outra coisa é você ter as chaves para entrar no reino e desfrutar desse reino, amém? E a gente está aqui para ministrar a respeito de um reino que nós não vemos do lado de fora, não é por vista, mas uma igreja que vai desfrutar desse governo, desse poder, dessa autoridade que tem sobre aqueles que reinam com o Senhor, amém? Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, por que a igreja tem essa responsabilidade? Para quê? Para que Cristo venha, porque o reino manifesto de Deus vai se dar quando Jesus voltar, né, e governar pessoalmente sobre a terra a partir de Jerusalém. É o que diz lá em Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo... Versículo 15 vai falar: o sétimo anjo tocou a sétima trombeta e houve grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É o que vai falar em Apocalipse 19, que ele vem. Vamos lá, Apocalipse 19. Fala assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, a cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com uma veste embebida de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. E os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e branco. E na sua boca há uma espada afiada, que com ela irá ferir as nações. E ele apacentará com vara de ferro e pisará o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Na sua veste está escrito e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Cristo descendo, né, para poder tomar posse do governo sobre a terra. Quanto mais a igreja propaga e expande o reino, mais próximo está dessa realidade acontecer no nosso meio, amém, igreja? Essa é a importância do reino sobre nós. Temos que propagar o reino, expandir o reino, fazer e dar a conhecer a quem Deus permitir o entendimento e a compreensão desse reino, para que ele venha tomar posse da terra e governar da terra, amém? Hoje a igreja tem um papel de estabelecer esse governo e expandir esse reino, para quê? Para que ele venha, amém? Guerrear contra as nações e tomar posse daquilo que já foi determinado e decretado que é dele, amém? Então, para que a manifestação do reino seja uma realidade no nosso meio, a igreja tem esse papel de ser o quê? Um propagador do evangelho de Deus, amém? Um propagador desse evangelho do reino. Nós podemos ser, a igreja pode ser uma realidade do reino de Deus se nós deixarmos o Senhor governar a nossa vida por completo. Como é que eu e você passamos a fazer parte dessa realidade do reino? Quando a gente permite que Deus nos governe por inteiro. Não é só o nosso espírito, mas é a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser, as nossas vontades, a nossa mente, tudo que há em nós tem que ser o quê? Governado pelo Senhor, amém? Não apenas coisas que nos interessam e que nos fazem bem, mas tudo tem que estar debaixo do governo soberano de Deus, amém? Por isso que Ele é o nosso Senhor, amém? Quando a gente fala que Ele é o Senhor da nossa vida, quer dizer que Ele governa sobre a nossa vida, amém? Ele está ali para governar, para direcionar a nossa vida. Então,
O reino de Deus, como eu falei lá em Mateus, não é dado para todos. Foi desvelado para Pedro o entendimento do reino, foi entregue a ele as chaves desse reino. Quando foi entregue para Pedro as chaves desse reino, não estava falando que foi entregue apenas para Pedro, foi entregue para quem? Para a igreja, porque Pedro foi um grande edificador da igreja. Então está dizendo o quê? Que foi entregue para a igreja, o quê? O entendimento e o desvelar desse reino. Mas se foi entregue para a igreja, quer dizer que para uns foi entregue e para outros não foi entregue. Se é o Senhor que concede o desvelar e o entendimento do reino, e Ele fala para não contar para ninguém, é por quê? Porque para uns é dado e para outros não é concedido o entendimento e a compreensão do reino de Deus, amém? Por quê? Porque há uma diferença entre o reino de Deus, né, e o entendimento desse reino e o evangelho da graça, o evangelho da salvação, né? Como o pastor Bruno ministrou em João 3,16, Deus, se deu para que a gente pudesse, crer nele, e todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus se entregou para todos que creem nele, mas o evangelho do reino é concedido pelo Pai. A revelação do reino tem que ser concedido por Deus, pelo Senhor, para que tenha o entendimento diferente do resgate da salvação, amém? O segredo da revelação é o quê? O segredo da revelação está na capacidade da gente conseguir conectar textos que desvelem a Cristo através do Espírito Santo de Deus, amém? Então essa revelação do reino vem quando o Espírito começa a nos entregar a palavra, nos mostrar textos que vão se conectando e desvelando Cristo para nós, desvelando o seu propósito e assim, consequentemente, desvelando o seu reino, amém? Então a igreja precisa deixar que o Senhor seja verdadeiramente Senhor da igreja. A igreja precisa permitir que não seja só o Senhor da boca para fora, para dizer que agora eu tenho, Ele é meu Senhor, porque eu creio que Ele é Senhor da minha vida, porque Ele me salvou, me resgatou, me tirou do inferno, mas Ele é o meu Senhor, porque eu tenho a revelação que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que virá governar sobre a terra e aquele que governa sobre a minha vida. E como o pastor Bruno disse na sexta-feira, assim como Ele é, eu também sou. Uma igreja que quer ser assim como Ele é, tem que estar debaixo do governo, tem que estar debaixo de uma palavra de reino, porque o nosso Senhor, não é apenas a revelação do Cordeiro, Ele agora, como eu li em Apocalipse 19, Ele é a expressão máxima de soberania, de governo e poder. Ele não é mais o Jesus, que apanhou, que foi dilacerado, que foi colocado numa cruz. Agora Ele é um Deus cheio de glória, cheio de resplendor, que domina e que reina e reinará sobre todos nós, amém? Então a gente tem que deixar que Deus governe a nossa vida, e a gente precisa descansar nesse governo. Faz parte da maturidade da igreja, faz parte do aperfeiçoamento da igreja, ser conformado a Cristo. Por isso que a gente veio a 3 cultos, a 3 domingos, moldando a respeito de um Cristo presente, sendo aperfeiçoado em nós, para que a gente fosse o quê? A conformidade, a condição de homem maduro, aperfeiçoados à plenitude de Cristo. Por quê? Porque quando a gente é edificado, aperfeiçoado à conformidade de Cristo, quando nós amadurecemos, nós podemos exercer esse mesmo poder e autoridade de governo, assim como Ele, que é o quê? Que é o propósito original desde o começo, que o homem vem o quê? Frutificar, multiplicar e dominar sobre tudo aquilo que Deus entregou ao homem. Vocês estão entendendo? Diga amém. Esse é o propósito original de Deus. O propósito de Deus original, ele não mudou. Cristo veio exatamente para resgatar o princípio que foi perdido, que foi caído, que foi misturado e perdido por Adão, mas agora aperfeiçoado em Cristo, esse governo, esse poder e toda essa glória. Então a igreja faz parte desse movimento, por isso que é necessário o aperfeiçoamento e o amadurecimento da igreja, porque somente filhos maduros governam. Filhos imaturos não governam.
Filhos imaturos não são participantes no desfrute do reino de Deus. Não tem como desfrutar de algo que você não consegue fazer parte, né? Porque eu falei semana passada, há uma diferença da mesa dos meninos, onde você come alimentos, né? Onde você come, bebe leite, e uma diferença da mesa dos adultos. E eu ministrei semana passada que nós precisamos o quê? Transicionar de mesa. Por quê? Porque a mesa dos adultos, a mesa de uma igreja madura, está o quê? Focada em quê? Nos interesses da casa de Deus. Está focada nos interesses do dono da casa de Deus. Está focada nos interesses do quê? Do reino de Deus. Amém? Por isso que eu li lá em Apocalipse 11, versículo 15, que é chegado o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, o reino do seu Cristo, pelos séculos dos séculos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai governar durante o período do reino que se chama reino milenar. Amém? Ou 1000 anos sabáticos, 1000 anos do reino, 1000 anos desse reino de Deus instaurado sobre a terra, e depois vamos reinar durante toda a eternidade. Por isso que vai durar pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, né? Um reino que jamais terá fim. Então a igreja precisa estar conformada na plenitude de Cristo. Para quê? Para que ela governe juntamente com Cristo. Para que a realidade que diz lá em Efésios, que nós estamos assentados no trono, né? Nas regiões celestiais, se torne o quê? Uma verdade. Se nós estamos no trono, trono remete a governo, trono remete a reino, trono remete a autoridade. E somente uma igreja madura vai ser encontrada no trono, governando juntamente com Cristo. Então, nós temos que entender que a vida do reino e a expansão desse reino é da nossa responsabilidade enquanto igreja, enquanto vou profetizar, enquanto uma igreja madura e aperfeiçoada, amém? Conforme diz Paulo lá em 1 Coríntios 9, versículo 16, que ele vai falar assim: se anuncia o evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho das boas novas. E o que é o evangelho das boas novas? Fala a respeito da vinda do reino de Deus. Fala a respeito da salvação completa de Cristo, desse resgate da obra da cruz completa de Cristo, do testemunho de Cristo e do quê? E do reino de Deus, amém? Tudo está dentro do reino de Deus, né? Então ele fala: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim foi colocada essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Foi colocado sobre Paulo, está falando assim, foi colocado sobre mim, né, essa obrigação do quê? Da pregação da palavra do evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque eu entendi que agora como igreja, como um homem maduro, aquele que foi o quê? Escolhido por Deus, não sugestionado, né? Não foi uma sugestão que alcançou a vida de Paulo. Paulo, ó, tô sugerindo que você vá e pregue a respeito do reino de Deus, né? As pessoas que são sugestionadas a fazer algo, não quer dizer que elas foram escolhidas, amém? Mas aquele que foi escolhido, ele não foi sugestionado a nada. Foi o próprio Deus que o escolheu. Porque a palavra diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Paulo entendeu que ele, além dele ser chamado para a salvação, ele foi escolhido para a propagação do evangelho do reino de Deus, das boas novas de Cristo, do arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele fala: foi colocado sobre mim essa obrigação. Por quê? Porque não é papo para menino, não é papo para uma igreja imatura, porque o reino concerne no ide, o reino concerne em fazer discípulos, porque são os discípulos que expandem o reino de Deus, concerne em pregar o evangelho do reino, em batizar. Porque o batismo, né? Porque o batismo nos coloca debaixo de uma aliança para que a gente agora não veja mais o reino, mas agora a gente possa adentrar no reino de Deus, amém? É necessário nascer o quê? Na água e do Espírito. Para quê? Para que eu possa, né, entrar no reino de Deus, para que eu possa adentrar no reino dos céus. Então não é um discurso para meninos. Ele fala: não foi uma sugestão, então foi colocado em mim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Esse tem que ser o discurso da igreja madura, né? Foi colocado sobre mim essa obrigação de pregar o evangelho. Por quê? Porque eu fui vocacionado, porque eu fui chamado, porque eu fui escolhido. Para quê? Para expandir o reino de Deus,
Deus, amém? Porque não é dado a todos, não é concedido a todos, né, o desvelar do reino de Deus. E se foi dado a nós, se foi dado à igreja, é nossa obrigação fazer com que esse reino seja propagado sobre a terra. Vocês estão acompanhando? Diga amém. Glória a Deus. É impossível você ter uma revelação do reino de Deus e não ser comprometido com a palavra e não ser comprometido com o ID. Não ser comprometido com o amor de Deus pelas vidas, você não ser comprometido pela anunciação do testemunho de Cristo, você não ser comprometido em propagar a obra da cruz de Cristo, que nos trouxe uma salvação e uma redenção completa, para que a gente pudesse ser como Cristo é, né? Não tiver essa responsabilidade em fazer discípulos, como é a palavra lá em Mateus, ide, pregai o evangelho, né? Fazer discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por quê? Porque isso faz parte da expansão do reino de Deus. Se você não é comprometido com isso, quer dizer que você não tem ainda uma visão muito clara do Senhor. Você ainda não entendeu plenamente o plano maior de Deus quando enviou o seu Filho para morrer por toda a criação, amém? Foi para resgatar a criação, resgatar a humanidade para o reino, para que o reino pudesse ser uma realidade novamente. Não foi só para tirar a minha vida e a sua vida do inferno, querido. Isso seria muito pouco. Mas foi para que a realidade do reino se tornasse novamente algo palpável a nós, algo que Adão perdeu, como eu já ministrei. Adão vivia a realidade do reino antes de cair. Quando ele cai, ele perde o reino, ele é colocado para fora do jardim. Quer dizer que ele perde a salvação? Ele perde o reino. Por quê? Porque a palavra diz que Deus foi lá, encontrou com Adão novamente, foi lá, matou o animal, fez um sacrifício pelo pecado do Adão, vestiu Adão, mas mesmo assim foi colocado para fora do jardim. Por quê? Porque não estava mais apto a dominar e a governar. Então Cristo vem resgatar esse reino a nós, vem resgatar para a criação, para os homens, o resgate desse reino. Por isso que a palavra diz, né, que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê que a terra clama? Porque eles estão o quê? Ardendo para que o reino venha. Eles estão ardendo em seus corações para que Cristo venha, para que o governo venha, para que a ordem seja completamente restaurada. Porque a terra entrou em uma desconexão por conta do pecado, o reino se tornou cada vez mais distante do homem e a terra clama, porque o resgate veio, amém? O sangue caiu na terra, resgatou a criação, veio para o homem, mas está faltando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São homens e mulheres, é uma igreja madura que propaga o reino de Deus para que ele volte. Então, o compromisso de pregar o evangelho vem de uma revelação do reino de Deus. Da revelação desse amor que nos resgatou para nos colocar de volta ao caminho do reino. Por isso que quanto mais a gente prega, quanto mais a gente clama, quanto mais a gente busca, a gente acelera essa volta. Então a igreja foi estabelecida para o quê? Representar a realidade do reino sobre a terra, manifestando em poder, manifestando em autoridade, expulsando o demônio, curando enfermos, liberando a voz profética, expandindo o reino, trazendo salvação, amém? Trazendo restauração de casas, de famílias, amém? Mas também ela foi o quê? A igreja foi estabelecida para introduzir a vinda manifesta de Cristo sobre a terra. Não adianta você cantar Maranata, ora vem Jesus. Você precisa, assim como Paulo, é minha obrigação pregar esse evangelho. Por isso que Deus nos ensinou 2 orações. A primeira lá em Mateus, que não é a primeira, mas vou começar por ela. A primeira em Mateus 6, versículo 9.
Mateus 6, versículo 9, que diz assim: portanto, orai-vos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Jesus estava ensinando aos discípulos, entenda, ensinando aos discípulos o quê? A orar para que o reino viesse, orar para que os pilares do reino fossem manifestos. Que pilares são estes? Começa aí no versículo 9 dizendo, né? Santificado seja o teu nome. Então é o nome de Deus sendo o que? Manifesto, proclamado, a soberania de Deus sendo proclamada sobre a terra. No versículo 10, que venha o teu reino. O segundo pilar do reino de Deus é a vinda do reino de Deus para nós, a vinda do reino de Deus para a terra. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Esses são os três pilares do reino: a vontade de Deus sendo feita, amém? O reino manifesto sobre nós e o nome do Todo-Poderoso sendo propagado aos quatro cantos dessa terra. Esses são os pilares do reino. Então ele está ensinando o que é a vida do reino. É eu levar nos quatro cantos da terra, aonde eu for, a soberania de Deus, o governo de Deus e a vontade de Deus. Isso é a vida do reino. É isso que a igreja tem a responsabilidade de fazer hoje. E é isso que a igreja vai continuar fazendo quando Jesus voltar. Levando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua soberania. Levando a sua vontade para ser estabelecida sobre todas as nações. E o reino dele sendo propagado e colocado em cada canto dessa terra. Para que o quê? Para que haja o quê? Para que haja aquilo que está escrito no versículo 11, 12 e 13. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso quer dizer o quê? É o descanso de Deus. É quando eu descanso em Deus e entendo que Ele provê todas as coisas. É quando o povo no deserto, quando caía maná do céu e caía o pão da sexta e do sábado no mesmo dia. Para quê? Para que eles não se preocupassem com aquilo que eles iam comer no Shabá, porque eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Então o pão do sábado era antecipado. Para quê? Para que eles pudessem descansar em Deus. Porque Deus é o provedor. Então ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para quê? Para que eu possa descansar no Senhor. Não me preocupar, como a palavra diz, não se preocupe com o que você é a vez de vestir, de comer e de beber, amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o descanso em Deus. Então, para que haja descanso, versículo 12, perdoar as nossas dívidas como também perdoamos os nossos devedores. É a paz que excede a todo entendimento, é uma paz que não há dívidas, porque toda a nossa dívida foi quitada por Cristo Jesus. E assim como eu sou perdoado, eu também tenho que perdoar aqueles que me devem. Por quê? Porque o mesmo Cristo que quitou as minhas dívidas, também quitou a dívida dos meus devedores. Então é a paz instaurada que só vai ser plena e desfrutada no reino de Deus. E no versículo 13 que diz assim: e não nos deixes cair em tentação. Quer dizer, e não nos leve ao caminho da tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória. Isso quer dizer o quê? É a vitória do reino da vida sobre o reino da morte. E fala, não nos leve à tentação, porque Cristo já foi levado à tentação e lá ele venceu o reino da morte. O reino da vida, né, imperou sobre o reino da morte. Então ele fala, não nos leve no caminho que da tentação, mas livra-nos do maligno. Essa é a vida do reino de Deus, onde, né, o diabo já vai estar onde? Debaixo dos pés do Senhor, amém? Onde a derrota vai ser finalmente decretada, para que todos os olhos vejam, amém? Que o nosso Senhor venceu da cruz do Calvário, amém? O maligno foi posto sobre os seus pés, a vitória do reino da vida. Então, o que essa oração, né, quer dizer para nós? Ela quer dizer um desfrute do reino. Por quê? Porque eu governo com a vontade, debaixo da vontade de Deus, propagando o nome soberano no meu Senhor, né? Fazendo com que o reino dele seja expandido sobre a terra. E dentro desse reino, a paz, a descanso e a vitória da vida sobre a morte. Achou que era só uma vã repetição, né?
Pai nosso que estás no céu, ai que lindo, santo é teu nome, venha o teu reino. É muito mais profundo do que isso. A oração do Pai Nosso vem desvelar a vida do reino de Deus. E qual é a outra oração? Lá em Salmos 122. Aconselho que abra a Bíblia em Salmos 122. Para que consegue, para acompanhar. Diz assim, eu vou ler ele todo, mas vou me ater ao final. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em Jerusalém. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Orai pela paz em Jerusalém. Por que é importante orar pela paz em Jerusalém? Para que não tenha guerra, porque a gente está com pena, porque o povo é afetado, porque as pessoas morrem, porque guerra é ruim. Não, porque a palavra em Daniel 9:27 vai falar que vai ser firmada uma aliança com o povo judeu, com o povo de Israel, com muitos deles por uma semana. O que é por uma semana? São os 7 anos da grande tribulação. E o marco da volta do Senhor, que Ele vem buscar a sua igreja vencedora, é quando for estabelecida a paz sobre Jerusalém. Quando Ele vem buscar a igreja vencedora, a igreja que não vai ficar na tribulação, diga, sou eu. Glória a Deus. Sou eu, já estou lá. Eu já me vejo lá, fecha o olho, estou no trono, gente. Estou nem mais aqui. Só está meu corpo aqui, falando. Mas, o que acontece? Orai pela paz em Jerusalém. Porque quando for decretada a paz sobre Jerusalém, querido, se você estiver vendo esse momento, quer dizer que você ficou. Porque quando for decretada a paz em Jerusalém, querido, está na hora da igreja vencedora subir. É o que a palavra fala a respeito do rapto dos vencedores. O rapto da igreja vencedora é o que? Antes do início da tribulação. Porque a igreja vencedora não passa pela grande tribulação. Então começa a falsa paz instaurada sobre Jerusalém. Eles vão achar que é verdadeira, mas a gente sabe que é uma falsa paz, porque a palavra diz que na metade dos 7 anos o anticristo se manifesta, rompe o contrato de paz e começa a perseguir os judeus, né? E a igreja que ficou, né, para um amadurecimento a mais aí, que não amadureceu no tempo certo quando Jesus vem buscar a sua igreja vencedora. Então, quando a gente fala assim, orai pela paz em Jerusalém, o Senhor está ensinando. Davi, inspirado pelo Espírito, falou assim, ora pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Tenha o que? Reine a paz dentro dos muros, porque dentro dos muros da Jerusalém, dentro dos muros da Nova Jerusalém, não há dores, não há enfermidades. É o que diz Apocalipse, aqueles que estão no reino de Deus, isso significa o reino. Reine a paz nos muros, quer dizer o quê? Que aqueles que estão dentro do reino não há dores, não há enfermidades, não há doenças, porque estão agora reinando com Cristo em glória. Então ele ensinou a igreja a orar. Orar para que haja paz em Jerusalém. Isso quer dizer o quê? Chegou o tempo da igreja subir. Chegou o tempo da igreja vencedora subir. Que quando a paz for decretada, querido. Por isso que os sinais ficam aí, ó. Tem que estar atento, a igreja precisa estar atenta aos sinais, aos acontecimentos. Começa uma paz aqui, começa uma liberação ali, começa a abrir os portos, começa a abrir o trânsito livre dos aeroportos entre judeus e árabes, querido, está chegando a hora. Então ore, quando oramos pela paz em Jerusalém, estamos falando, vem Senhor, vem buscar a sua igreja vencedora.
Tá na hora de buscar a tua igreja. Mas pastora, por que muitos não entendem a respeito disso? Porque é concedido a alguns, não é desvelado para todos. É o que vai dizer lá na parábola de Mateus 13. Abre lá em Mateus 13. Eu estava fazendo só uma introdução, tá? Agora eu vou começar a palavra. É assim mesmo, o reino é tomado por esforço. Só a graça que é de graça. O reino é tomado por esforço. Aí Jesus começa a falar a respeito da parábola, né? A falar sobre o reino em parábolas. O que são parábolas? Parábolas são metáforas, comparações que Deus faz de uma coisa com outra coisa. São histórias que são retratadas figurativamente, querendo expressar alguma outra coisa. Então ele usa figuras, usa comparações para poder, né, representar aquilo que ele realmente quer dizer, né? Para expressar, nesse caso das parábolas, Jesus queria expressar e falar a respeito do reino de Deus, né? E a realidade desse reino, como funciona o reino de Deus, e ele começa a usar parábolas. Para quê? Para poder falar a respeito do reino. Então, ele começa a desvelar os mistérios do reino, né? Cristo começa a revelar através dessa parábola em Mateus 13, que é a parábola do semeador. Está escrito na sua Bíblia não, querido? A parábola do semeador, né? O semeador, porque ele diz no versículo 3, vamos aí, ó. Eis que o semeador saiu para semear. O semeador é Jesus, amém? O semear, as sementes, é a palavra do reino de Deus, amém? Que contém o Senhor como vida. Então essa palavra de Deus, que contém a vida de Deus, que é a palavra do evangelho do reino, começa o quê? A ser semeada. Por quê? É Jesus nos ensinando a plantar o reino. Por que ele começa com a parábola do semeador? Porque é Cristo trazendo a semente da palavra do reino para ser o quê? Para ser dispersa na terra. Por isso que ele começa com essa parábola, amém? Não é coincidência, ele começa falando da palavra do semeador, porque ele está dizendo, eu estou trazendo a revelação do reino e vou começar a semear ela sobre a terra. Vou começar a semear essa palavra sobre o mundo, porque nós somos o quê? O mundo, a palavra diz que o mundo é o campo e nós somos, né? Em nome de Jesus, a boa terra. E ele é o semeador, né? Ele dá semente para aquele que semeia. Está lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 9, ele dá semente para aquele que semeia. Então Jesus vai o quê? Ensinar a igreja a ser um semeador do reino. Então ele, como o semeador dessa parábola, vai ensinar a igreja também a ser um semeador do reino de Deus, amém? Então ele vai falar o quê? Por quê? Então ele começa nessa parábola porque ele está começando a semear na terra a respeito do reino, algo que nunca foi falado e ouvido, né? Dentro do evangelho de Deus. E aí vai dizer, vou ler aí a parábola, vamos lá. Vou ler rapidamente, né? Acompanha aí, que o tempo corre de mim. Naquele dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira-mar. Então ele estava lá na beira-mar, saiu da casa e foi para a beira do mar, como ele costumava fazer. E grandes multidões se reuniam, o que era comum. De modo que ele entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Porque a multidão era muito grande, ele entrava no barco, se afastava um pouco, o vento, a posição do vento levava a voz, né, de Jesus, ecoava, e todo mundo conseguia ouvir aquilo que estava sendo ministrado através de Cristo. Vamos lá. E por muita coisa lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo a ave, devoraram. Outra parte da semente caiu em lugares pedregosos, rochosos, onde não havia muita terra, e logo brotou, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou-se, porque não tinha raiz e se secou. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra e dava fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por 1. Amém? Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que diz lá em Apocalipse nas igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz
as igrejas têm que estar atento à voz do Espírito, atento àquilo que Deus está falando, amém? Então ele coloca aí propositalmente, amém? Não é uma coincidência não, porque na palavra não tem coincidência, né? Quem tem ouvidos ouça aquilo que está sendo desvelado e revelado a quem? A igreja. Por quê? Vem no versículo 10. Aproximando-se, os discípulos perguntaram-lhe: por que fala por parábolas? Então, Jesus está pregando para a multidão, né, no barco. Aí ele acaba de pregar aqui no versículo 9, quem tem ouvidos ouça, né? E aí o que acontece? Os discípulos estavam vendo a cara do povo, o povo meio perdido, falando assim: mas Jesus não prega sobre cura, sobre libertação, dá pão para quem tem fome? Por que ele está falando de agricultura? Eles sabiam do que Cristo estava falando, amém? Porque eles trabalhavam com a terra, amém? Então ele entendia o que era a semente, quem era o semeador, o que é uma terra com espinho, o que é uma terra com abrolho, o que é uma terra com pedra, né? E o que é uma terra boa que faz brotar 100 por 1. Eles entenderam a agricultura da palavra, mas eles não entenderam por que Jesus estava falando, né, da agricultura. E cadê a cura? O que eles estavam acostumados? Cadê a cura? Cadê o alimento? Cadê a libertação? Cadê a palavra, assim, né? Sem nada estar oculto, bem desvelado nos olhos deles. E a palavra vai dizer assim para nós: aproximando-se, os discípulos perguntaram: por que fala por parábolas? Ele vai responder no versículo 11. Ele lhe respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós quem? Aos discípulos. Então os discípulos se aproximam e ele responde aos discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles quem? A multidão que estava na praia, né? O povo que vinha de tudo que era canto, os judeus que ficavam sempre rodeando Jesus, né? Os fariseus, os escribas, né? Que acompanhavam a vida de Cristo, né? E ficavam acompanhando tudo que ele pregava para depois falar mal do que ele falava, né? Então, ele está falando o quê? Dos judeus, está falando do povo que acompanhava ele. Então, ele está dizendo aqui: mas a eles não lhes foi, né, concedido. Então, o quê? A vós quem? Os discípulos foi dado conhecer o reino dos céus. Por quê? Porque a revelação do reino é dado para discípulos, não é dado para a multidão. Ele fala: para eles não foi concedido a revelação. Por isso que ele falava por parábolas. Por isso eu comecei dizendo, né? O reino de Deus, a revelação do reino, a palavra do reino de Deus, é Deus que concede. É o Senhor que concede revelar a mim e a você. Não é pelo esforço, não é pelo que a gente ouve, mas o Espírito tem que revelar no nosso espírito a palavra do reino, né? O Senhor tem que permitir que essa revelação chegue até nós. Então ele falava por parábolas para quê? Para que eles não compreendessem aquilo que o Senhor estava falando. Aonde está dizendo isso? Vamos lá, no versículo 15. Aí ele vai dizer assim, versículo 13: pois lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvido não ouvem nem entendem, para cumprir a profecia que está em Isaías. Isaías o quê? Isaías 6, do 9 ao 10, tá? Tá lá essa profecia: ao ouvir, ouvireis, mas de nenhum modo entendereis, e vendo, vereis, mas de nenhum modo percebereis. Então, eles vão ouvir, mas não vão conseguir entender. Eles vão ver, mas não vão conseguir perceber, não vão conseguir enxergar verdadeiramente aquilo que Deus estava falando. Versículo 15, vamos lá. Pois o coração deste povo tornou-se endurecido, com os ouvidos ouviram de mau grado e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então ele está falando, eles têm um coração endurecido. Eles ouviram a palavra e fecharam o coração. Ouviram de mau grado. Eles tiveram um coração endurecido, porque a própria palavra diz que Jesus veio pelos seus, mas os seus o rejeitaram. Eles rejeitaram o rei, rejeitaram o Messias, rejeitaram a Cristo, se oporam à palavra do reino. Então Jesus está falando para eles agora: já que eles endureceram o coração e me rejeitaram, agora eu
para que não suceder que eles vejam, para não suceder que eles ouçam com os ouvidos e entendam o coração e se convertam e o escurem. Então Jesus falou: eu não vou conceder a eles a revelação do reino, para que eles não ouçam, para que eles não vejam, para que o coração não amoleça e se convertam, para que eu tenha que curá-los. Foi uma escolha de Deus. O que isso quer dizer, pastora? Quer dizer que a revelação do reino é para todo. O reino chega para todos, mas a compreensão do reino, o desfrute desse reino, Deus tem que conceder. Não é pela capacitação do homem. O homem ele pode tentar, entender a palavra do reino, mas se Deus não permitir que seja revelada a palavra do reino, o homem não vai entender, porque ele disse: homens de coração endurecido, homens que não conseguem entender aquilo que eu estou dizendo, aquilo que estou falando, que não têm ouvidos para ouvir e olhos para enxergar aquilo que eu estou fazendo. Eu mesmo fecho o coração, eu mesmo fecho o entendimento, eu mesmo não permito que o coração amoleça para poder ser transformado, porque eu não quero curá-los. Não é a pastora que está dizendo, está bem escrito na palavra, tá? Marca aí no seu marca-texto para falar que depois não foi eu que falei. Está escrito. Então, quando as mentes são bloqueadas, quando a mente é bloqueada para você entender a palavra, ter uma revelação, pode ser que Deus esteja vendo que o seu coração está endurecido de alguma forma, e Ele não permite que seja desbloqueada a sua mente e que venha a revelação daquilo que Ele está falando. Todo mundo, é capaz de entender. Mas a revelação do reino, como ele diz, não é carne nem sangue que te revela. Não é o seu entendimento, não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência. É o Espírito de Deus que revela a respeito do reino. Tem pessoas que Deus permite que a mente abra, que seja desbloqueado, que tenha uma clarificação da palavra do reino, e outras que Ele não permite que compreendam. Que é isso, pastora? É a vida. Mas olha a alegria. Se nós estamos aqui hoje pregando e ministrando acerca da palavra do reino, é porque foi concedido a nós a pregação do evangelho e o entendimento da palavra do reino. Porque se você for em muitas igrejas, não se prega a respeito do reino de Deus. Prega-se sobre uma salvação, o cordeiro que morreu para a salvação, mas não tem a progressão do quê? Da palavra, da revelação desse evangelho, amém? A respeito do reino. Por quê? Porque não foi concedido. Não foi dado, porque a cada um é dado aquilo que Deus quer. Mas se nós estamos aqui e pregamos não só nessa série, mas pregamos em praticamente tudo que nós ministramos, sempre falamos acerca do reino, porque foi concedido a nós a chave do reino de Deus. Foi concedido a nós a chave para entrar e se aprofundar no reino de Deus, para que a gente prossiga na progressão da palavra, do entendimento que Deus é o Deus Cordeiro, mas Ele é o Deus que agora está sentado do trono, amém? Ele é o Cordeiro e Ele é o leão. O leão é o quê? Autoridade, governo, senhorio do Senhor. A gente não parou na revelação do Cordeiro, não paramos na revelação do Cristo que salva a minha vida e me tira do inferno, mas Ele me colocou nesse caminho para que eu entenda da verdade, para que eu chegue à vida do reino de Deus em governo e autoridade e poder. Para que eu compartilhe dessa vida com o Senhor, para que a gente partilhe dessa mesma vida, dessa mesma autoridade, Então, foi dado aos discípulos, como nós já falamos, a eles a multidão não é dado, porque eles tinham um coração endurecido, e o problema é que dentro da igreja nós encontramos muitos crentes com um coração endurecido. O que é um coração endurecido? É aquele que não percebe, e não recebe aquilo que vem da parte de Deus. Pessoas que na igreja hoje são assim, ouvem a palavra de Deus, mas elas são seletivas. Essa parte eu quero, essa parte eu não quero. A parte boa eu quero, a parte que me incomoda e tira do meu conforto, deixa pra lá. Aquilo que convém, ele ouve e aceita. Aquilo que não convém, ele pega e joga fora. Pessoas, igreja com o coração endurecido, que ignora a voz de Deus, que ficam na defensiva quando ouvem algo de Deus, e aquilo que é bom, ela diz que é para ela, mas aquilo que é ruim, ela aponta para o irmão do lado e fala: ih, é para o irmão do lado. Você não pode fugir e nem fingir que a palavra não é para você. Se você está aqui, é para você.
Ou acaso você acha que Deus não sabia que você estaria aqui hoje? Pessoas que não recebem a palavra de Deus como boas novas, é uma igreja de coração endurecido, porque não recebe as boas novas de Deus, a palavra como boa nova. Toda a palavra de Deus é boas novas, toda a palavra de Deus é boa notícia, mesmo que seja dura, mesmo que exorte, mesmo que peça para eu ser e fazer algo que seja difícil para mim, mesmo que peça para eu abrir mão da minha vontade ou me tire do meu conforto, a palavra de Deus continua sendo boas novas. Porque não se trata de ser boas novas porque é bom para mim, se trata de ser boas novas porque é bom para Ele. É bom para a vontade dEle, é bom para o propósito dEle, é bom para o reino de Deus. Então, como pode? Deus fala com você 1, 2, 3 vezes, Deus manda você fazer isso e aquilo, e o que você faz com o que Deus fala? Você ignora. Aí você fica, não, vou esperar mais uma oração, eu vou esperar que venha a irmã do poder do rodopio do eterno, né? E confirme mais uma vez, e Deus está falando com você 1000 vezes, e você está esperando o quê para fazer o que Ele te mandou? Homens e mulheres de coração endurecido. Esse é o problema. Aqueles que têm um coração endurecido, não é dado a revelação do reino de Deus. Você pode até ver o reino, mas não entra nele. Você sabe sobre o reino, você está ouvindo a palavra, mas você está só do lado de fora, parado na porta, não consegue entrar, porque tem o coração endurecido. Eu dei o exemplo que eu dou sempre agora, que eu gostei muito desse exemplo de Paulo, quando ele vê, né, a toalha, né, subindo e descendo com os animais para as comidas, e ele falava, não, eu não posso comer isso, porque eu sou, né, judeu não come coisas imundas, né, e Deus sobe e desce com aquela toalha 3 vezes na frente dele, e Pedro não entende aquilo que Deus estava falando, não, Senhor, eu não toco em coisa imunda, oh, não, Senhor, eu não como comida contaminada, não, religioso, preso à sua religiosidade, não compreendeu a revelação do reino, né, que estava sendo manifesto nos olhos de Pedro. Aí a palavra vai dizer lá em Atos 10, versículo 24, se eu não me engano, quando ele está na casa de Cornélio, Cornélio chama a família e os amigos mais íntimos para participar da reunião junto com Pedro. Quando Pedro desce da sacada da casa, ele vê que está o quê? Lotado de gente, porque assim é o crente, né? Glória a Deus, né? Os amigos e os mais íntimos dá logo uma multidão. Quando ele vê aquela multidão de gentios, ele fala, você sabe que não convém ao judeu estar comendo na casa do gentio e junto com os gentios, mas aí naquele momento ele compreende aquilo que Deus estava mostrando para ele lá no alto da sacada da casa, e ele começa a pregar, e a palavra diz que os gentios ouvem a palavra, se convertem, ele batiza aquele povo. Pedro abriu a porta para quê? Para a propagação do evangelho do reino de Deus para os gentios. Mas eu te dizer uma coisa, querido, quem entrou pela porta foi Paulo, não foi Pedro. Ele tinha a chave, abriu a porta, mas foi Paulo que viajou de cidade em cidade pregando para os gentios. Foi confiada a Paulo a pregação dos gentios. Por quê? Pedro não entendeu naquele momento a revelação. Porque estava com seu coração endurecido na religiosidade. Depois que a ficha caiu. Eu vou dar um conselho para a igreja. Não endureça o seu coração. Mantenha o seu coração quebrantado 24 horas diante de Deus, rendido 24 horas de Deus, disposto a ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Não adianta só ouvir, é ouvir e obedecer. Quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, porque senão você vai ser colocado junto com esse grupo de pessoas que não foi dado conhecer o reino dos céus. Deus está falando o tempo todo conosco. Deus fala comigo, com você, com qualquer um que está aqui, querido. No culto, na célula, na rua. Quando você está vendo o vento passar, o passarinho voar, a borboleta entrar. Porque Deus é tudo em todas as coisas. Deus está falando o tempo todo. E você está assim, ai Deus, quando vai falar comigo? E Deus está falando, e Deus está falando. E você não está correspondendo e respondendo e dando ouvidos àquilo que Deus está falando. Nós somos mais sábios quando ouvimos do que quando falamos. A nossa sabedoria, a sabedoria da igreja não está no muito que ela fala, está no quanto ela ouve e obedece. Aí está a sabedoria da igreja, em ouvir, obedecer e executar aquilo que a voz de Deus está falando.
Posso começar então a palavra agora? É uma introdução. Nas outras semanas vai ficar mais rápido, ou não. Mas é uma introdução, uma contextualizada acerca do reino. Então a palavra de Deus tem que ecoar diariamente no nosso coração. Diariamente a palavra de Deus tem que ecoar na minha vida, ecoar no meu coração. É você sair desse culto, sair da pregação do discipulado, é sair da célula com a palavra ecoando no seu coração. Para quê? Para que você coloque em prática a vida de Deus que bate dentro de você. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O que você tem feito com a palavra viva de Deus dentro de você? Ih, chaves do reino, o povo estava alegrado, disseram eles, quando começaram a ouvir a palavra. Então ele começa a falar conosco na palavra. Eu vou tentar resumir um pouco, que diz assim: o primeiro solo é aquela que cai aí no versículo 4, à beira do caminho. Ele começa a semear, a primeira semente cai na beira do caminho. A beira do caminho é o lugar que a gente anda, tá vendo? Eu estou andando, eu estou na beira do caminho. É onde nós passamos, é um solo endurecido. Então ele está falando, uma parte da semente caiu na beira do caminho, num solo endurecido, onde a semente não consegue penetrar. E a palavra diz que a ave vem e come a semente. E a revelação para os discípulos está aí no versículo 19, né? Porque ele vai explicar a parábola para os discípulos. A todo que ouve a palavra do reino de Deus e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E este foi semeado à beira do caminho. Então, o pássaro que voa e toma é o maligno, que toma a semente que caiu na beira do caminho, a semente que ficou exposta, que não criou raízes, que não conseguiu penetrar na terra. Ele ouve a palavra, mas não entende. Então, logo a semente é retirada dele, amém? Porque ele ouve e não entende. Porque isso quer dizer o quê? Quer dizer aquele que vem para a igreja para cumprir ritos religiosos, mas não está disposto a ouvir Deus e ser transformado pela palavra. Você vem no culto domingo para dizer que você é crente e não ficou em casa vendo Faustão. Mas não vem com o coração aberto e disposto, porque a palavra de vida entra e transforma a sua vida. Esse é o crente que tem o solo endurecido, onde a semente cai à beira do caminho e o maligno vem e rouba a revelação do reino, porque ela não consegue penetrar. Ele vem para a igreja, aí você sai, acaba o culto aqui agora, pergunta lá fora para ele assim: e aí, o que você mais gostou da palavra? Ele vai falar assim: poxa, nem entendi direito, a pastora fala a beça. Você sai da célula e você pergunta: e aí, o que tu achou da célula? O que te marcou? Né? A palavra boa, né? Entrou, né? Rasgando. Ele fala assim: poxa, não entendi direito, estava meio viajando. Por quê? Vai dizer que não entende a palavra. Vai dizer até que o pastor, o líder não é tão bom assim. Mas o problema é você que não é interessado na palavra. Seu interesse está em cumprir ritos. Eu vou para a célula para o meu líder não brigar comigo. Eu vou para a igreja para ninguém reclamar depois. Para depois não falar que eu estou desviado. Que esse povo adora, a gente falta um culto e fala que eu estou desviado. O que adianta falar que está desviado fora se você está desviado dentro? Religioso. A semente cai na beira do caminho. Você é essa terra. O solo é o seu coração. Ele está endurecido. A semente cai. O maligno rouba e você não consegue ter o entendimento e a compreensão do reino de Deus. O segundo é o quê? A semente que caiu no solo rochoso, pedregoso, né? Mas não tem o quê? Muita terra. Então a semente começa a crescer, mas o quê? Não tem raízes, não tem profundidade. O sol aparece, que o sol vem para amadurecer a semente, mas como ela não tem raiz, o sol queima a semente, mata a semente e seca essa semente. Então o quê? Não há raiz, não há firmeza, não há sustento, porque não aguenta as adversidades. Ela cai no solo rochoso e não aguenta a adversidade. Está aqui a revelação no 20 e 21. Eis que foi semeado em lugares pedregosos ou rochosos. E esse é aquele que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e lhe chegando a aflição e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, logo se escandaliza, logo ele tropeça.
Logo, a alegria acaba e aquilo que era de Deus deixa de ser de Deus. Então, quem é esse do solo rochoso? É aquele que ouve a palavra, ele ouve e ele sai alegre, né? Glória a Deus, eu vou ser a boa terra, eu não quero ser solo rochoso, eu não sou o espinhoso, eu não sou a beira do caminho, né? Xaramanaia, eu sou a boa terra, glória a Deus. E ele vai alegrado para casa, que ele entendeu que tem que ser a boa terra, que ele vai reinar, que ele é de Deus, que ele vai entrar no reino, que ele vai expandir o reino, que ele vai falar do reino, né? E ele vem alegrado e falando e falante a respeito do reino. Ele recebe a palavra com alegria, mas ele não consegue o quê? Colocar em prática, porque não tem raízes. E quando vem a perseguição por conta da palavra, né? Logo se perde. Logo vai embora. Por quê? Porque ele não coloca em exercício aquilo que ele ouviu, por conta da falta de profundidade. Ele não consegue, é aquele que não consegue abrir mão do seu eu, não consegue abrir mão das suas vontades. É aquele, como diz lá em Apocalipse 10, versículo 9 e 10, quando Jesus fala assim para João: come desse livro, esse livro da revelação. Aí João vai falar assim: comi o livro e na boca era doce, mas no estômago era amargo. Assim é a palavra de Deus. A revelação é muito boa, todo mundo quer revelação. E quero orar em línguas, quero chamar a Naya, quero orar com um profeta, quero orar com outro profeta. Por quê? Porque eu quero a revelação, quero que a pastora fique aqui descabelada, igual uma louca, revelando as coisas, porque eu gosto da revelação. Porque na boca ela é doce, mas na hora que você tem que praticar a revelação, ela é o que? Ela é amarga, porque a prática da palavra leva você a perder a sua vida para ganhar a vida de Cristo. A revelação da palavra vai te falar que você precisa o quê? Abrir mão da sua própria vida para viver o evangelho do reino. Porque o evangelho do reino é assim: um reina e eu sou o quê? Ele é rei de reis. Então eu tenho que aprender que ele me governa para que eu governe sobre as outras coisas. Mas para ele me governar, eu tenho que abrir mão da minha vida, eu tenho que abrir mão da minha vontade, eu tenho que abrir mão do meu querer, eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho. É gostosa na boca, né? Quando vem a revelação, é doce como o mel. Mas não esquece que você tem que engolir a palavra. Para ela gerar vida, tem que engolir. Mas quando chega aqui na barriga, querido, ela é amarga. Porque você vai ter que abrir mão das suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Aí logo aquela alegria passa. E aquilo que era de Deus não é mais, né? Aí corre. Essa é a vida, né? Fazer o quê? Então, a gente tem que, né? Vamos prosseguir. O terceiro solo é aquele que cai entre os espinhos, né? A palavra vai dizer: outra caiu nos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. É o que está aí no versículo 22. Este que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas a ansiedade do mundo, o engano das riquezas, sufocam inteiramente a palavra, deixando ela infrutífera. Ela fica infrutífera, a palavra, a semente se torna infrutífera. Por quê? Por conta da ansiedade do mundo, por conta das preocupações do mundo. Por isso, como eu falei lá em Mateus 6, né, versículo 31, a palavra vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque a ansiedade do mundo, o imediatismo do homem, a busca pelo sucesso, o busca por posses, a busca pelo material, a busca em agradar o outro, acaba sufocando a semente da palavra do reino de Deus. Ela é totalmente contrária à vida mundana, à vida, né, que o homem busca em sucesso, né, em crescimento dele mesmo, dele próprio. É totalmente contrário ao reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é um evangelho do ide, é um evangelho do saia do seu conforto, é um evangelho do perca a sua vida por amor à vida de Cristo. O evangelho do reino é viver para o Senhor, abandonar as coisas do mundo, mesmo que as coisas do mundo te deem prazer. Porque podem dar prazer ao homem as coisas do mundo, mas não dão prazer a Deus. E aquele que quer ser uma igreja que reina, uma igreja vitoriosa, tem que viver para dar prazer ao nosso Deus, sendo pecado ou não. Não se trata de pecado, se trata em dar prazer ao nosso Deus. E tem coisas que podem dar prazer ao homem, mesmo não sendo pecado, mas não são prazerosas ao coração de Deus. A palavra vai dizer lá em Mateus 16, versículo 25: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que
quiser salvar a sua própria vida é o quê? Aquele que quiser viver a sua própria vida, aquele que quiser viver suas próprias vontades, aquele que quiser viver debaixo dos seus próprios prazeres, a esses vão perder a sua vida. Mas os que abrem a mão da sua vida, dos seus prazeres, das suas vontades por amor de mim, esse vai achar a vida. Esse vai achar o caminho do reino. Se a gente escolher ficar debaixo dos cuidados do mundo, você está abrindo mão dos cuidados de Cristo. Tome muito cuidado do que você escolhe. Se você escolher o mundo, você está dizendo que você não quer os cuidados de Cristo. Depois não adianta chorar, igreja. Porque Deus não se comove por emoções. Ele se comove por posicionamento. Então, ganhando a própria vida, se perde a Cristo. É uma escolha. Se você escolhe viver e ganhar sua própria vida, os seus próprios prazeres, você está perdendo a vida de Cristo. Isso são os espinhos sufocando. Aí você vai falar assim: ah, pastora, mas a minha vida é corrida. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não consigo me dedicar à célula. Ah, eu não consigo me dedicar aos estudos. Eu não consigo me dedicar a todos os cultos. Eu não consigo vir às aulas. Eu não consigo, porque eu tenho muitas coisas, muitos afazeres. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A única pessoa que não tem tempo é Deus, porque Ele vive na eternidade. A palavra diz que o tempo foi dado ao homem. Como você pode dizer que você não tem tempo? O tempo foi dado ao homem, porque Deus vive fora do tempo. Ele vive na eternidade. Então deixa eu te dar um conselho, igreja. Comece a achar tempo dentro da sua agenda para Deus, porque em breve Ele vai voltar. Aí sim você pode dizer que não tem mais tempo. Só um conselho. E agora é o ápice. A boa terra que todo mundo quer ser. Vamos lá. E a outra caiu na boa terra e dava fruto, uma 100, uma 70 e outra 30 por 1. O que quer dizer 100, 60 e 30 por 1? Quer dizer que cada um dá conforme aquilo que tem capacidade em gerar. Para Deus não há diferença para o que gerou 30, para o que gerou 60, para o que gerou 100. Isso quer dizer o quê? Que todos eles trabalharam diante daquilo que foi dado a eles. É igual a parábola dos talentos, amém? Que Deus um deu 5, outro deu 2, outro deu 1 talento. Aquele que esconde o talento perde tudo, mas aquele que Deus entregou o talento, eles o quê? Trabalham e frutificam em cima desse talento. Então quando ele fala que uns geram a 100, outros geram a 60 e outros geram a 30, é porque cada um está gerando debaixo daquilo da sua capacidade, daquilo que Deus entregou para eles, amém? Não é uma comparação em quantidade para Deus. Deus está olhando aquilo que você faz com aquilo que Ele entrega nas suas mãos, amém? Então ele está falando, a boa terra ela produz. Eu dou na mão, eu coloco na terra e ela produz. Eu coloco na terra e ela frutifica mediante a sua capacidade. Então a boa terra é um solo, que você entende que a boa terra, ele é o propagador do evangelho do reino, porque ele está frutificando a palavra do reino, frutificando a vida de Cristo, frutificando, a verdade de Cristo. Nós somos alcançados do quê? Para alcançar outras vidas, amém? Nós somos restaurados para restaurar outras vidas. Nós recebemos a semente para quê? Para que ela germine, ela produza e ela frutifique, para que eu possa semear na vida do outro. Porque a palavra vai dizer lá em Lucas 6,44: a cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Cada um só dá de acordo com a sua espécie. E se eu estou, a semente é a palavra de Deus, e eu frutifico a palavra de Deus, eu estou germinando e produzindo a palavra de Deus, é para quê? Para eu poder, ser como a palavra diz lá, como eu falei em 2 Coríntios 6, versículo 9. Deus me dá a semente para aquele que semeia. Então a palavra vem como semente no meu coração, e ela produz, e ela frutifica para eu semear na vida dos outros. Essa é a boa terra, está sempre produzindo, sempre frutificando a semelhança de Cristo, a conformidade de Cristo, ao aperfeiçoamento em Cristo, para chegar à maturidade do varão perfeito, um aperfeiçoando o outro, um semeando na vida do outro, um propagando o evangelho do reino na vida do outro. Para quê? Para que se expanda o reino de Deus e ele venha.
Qual é a parte boa, pastora, da palavra? Porque eu não sou boa terra hoje. A parte boa é que ninguém é o mesmo solo para sempre. É só a chuva, tá? Pode deixar, é de Deus. É o tempo da chuva, viu? Tempo do sol, tempo da noite, tempo da chuva. Ninguém é o mesmo solo para sempre. Então, se você chegou aqui hoje com a terra batida, a terra da beira do caminho, ou uma terra espinhosa, ou uma terra rochosa, eu quero te dizer que a partir do momento que a palavra entra no seu coração e você abre o seu coração para Deus, você vai mudando de solo. Você pode se transformar, né, numa terra boa, numa terra frutífera, numa terra que agora vai o quê? Uma terra que agora vai produzir a 100, a 60 ou a 30 por 1, vai produzir tudo aquilo que Deus semear, vai produzir. Se você chegou aqui, né, como uma terra, né, rochosa, uma terra que sufoca, uma terra endurecida, eu quero te dizer, querido, abre o seu coração para que o entendimento da palavra do reino entre, para que você seja transitado de um solo endurecido para um solo próspero, para um solo que tudo que planta, dá. O importante não é como você chegou, o importante é que todos nós sejamos a boa terra. Esse é o importante para a igreja. A edificação e o aperfeiçoamento da igreja é isso. Nós somos todos aperfeiçoados, porque o importante é que a igreja seja a boa terra. A igreja seja essa boa terra que vai frutificar da vida de Deus, que vai frutificar a respeito da palavra do reino de Deus, a palavra que vai frutificar a respeito do nosso Senhor Jesus. A boa terra é aquela que ouve, aquela que entende, aquela que suporta as perseguições, aquela que suporta as tribulações, aquela que abre mão dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades, aquela que descansa e não está aflita com o dia de amanhã, não está ansioso pelo dia de amanhã, porque entende que em tudo Deus nos supre, em tudo Deus está o quê? Cuidando de nós. É uma terra que frutifica dentro do reino e a boa terra são aqueles que são quem? Os discípulos que vão acompanhar a Cristo quando Ele vier com toda a sua glória. Quero te perguntar, igreja, você é boa terra? Diga amém. Se você fosse a boa terra, então cadê os seus frutos? Porque a boa terra, ela produz frutos. A árvore se conhece pelos frutos. Não adianta você falar que é boa terra. Me mostra os seus frutos, igreja. Não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente é. E quando a gente mostra com os frutos. Essa é a boa terra. Se toda a igreja hoje, eu falei no primeiro culto, se toda a igreja hoje fosse a boa terra, a gente já teria com 3 cultos domingo, 3 cultos sexta e culto durante toda a semana. Porque a igreja que é boa terra não para de frutificar. Não estava cabendo mais aqui. A gente tinha que estar perturbando o pastor Bruno, orando contra o vizinho. Não, mentira, contra ele não. Mas para ele arrumar uma casa melhor, para a gente poder comprar a casa do lado para expandir. Não adianta falar que é boa terra. Tem que mostrar com seus frutos, igreja. A boa terra, os discípulos que abrem mão da própria vida para viver a vida do reino, para viver a vida de Cristo, para acompanhar a Cristo. Eu frutifico produzindo dessa vida, me enchendo dessa vida, e eu sou boa terra aonde eu estiver. Não é boa terra dentro dessas 4 paredes, você é boa terra, né? Não é dentro da igreja em si, do templo. Você é boa terra no seu dia a dia, você é boa terra no seu trabalho, você é boa terra na sua escola, você é boa terra na sua família. Você produz aonde você estiver. Não adianta você dizer que é boa terra dentro da igreja e dentro da sua casa você é solo espinhoso. Não adianta com seus amigos você ser a terra que é no beira do caminho, né? Endurecido o coração. Que Deus fala para você, não ande com esses amigos, não vá por ali, e você endurece o coração e não quer ouvir, porque você quer andar com quem você quer. Quer fazer o que você quer. Vou dizer uma coisa, querido. Apocalipse 22 para a gente encerrar. E você ficar de pé para a gente orar.
Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Boa terra produz. Ele está pronto para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você precisa primeiro entender que tipo de solo você é hoje. E entendendo o tipo de solo que você é hoje, eu vou te dizer, abre o seu coração para que a palavra do reino seja desvelado e você possa desfrutar do reino de Deus. Aqui, agora, até que Ele venha. Então fique de pé. Chove, chove, chuva, chuva de poder. É um louvor, não é? É, eu sei. Tá achando o quê? Que eu tava cantando música secular no altar da igreja? E eu quero aquela da semana passada. Não. Uma outra, nova. A do tic-tac. Amanda, você já tá morta. Amanda, você quer me matar com a música que eu escolhi? Ela, mas não tá morta já, gente? Tá morta, vivendo para Cristo só. Deixa eu falar com você, igreja. É tempo de você se examinar. É tempo da igreja olhar para si mesmo. É tempo da igreja se consertar. É tempo da igreja se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Até que Ele pise nessa terra novamente. É tempo de se acertar. É tempo de se arrepender. É tempo de dar ouvidos àquilo que o Senhor fala. É tempo de deixar de ter um coração endurecido, que fica freando aquilo que Deus fala, que demora em cumprir aquilo que Deus pede. Uma igreja precisa entender, igreja, como eu falei durante essas semanas, né? Essas 3 semanas até chegar o dia de hoje. A igreja madura, a igreja que senta à mesa para resolver dos assuntos do reino com o próprio Deus, querido. Não pode ser uma igreja que tenha contaminações. Não pode ser uma igreja que tenha misturas. Não pode ser uma igreja que mistura o profano com o santo. A boa terra não está misturado com as coisas desse mundo, com as ansiedades desse mundo, com as influências desse mundo. Então, examine-se a si mesmo. Isso não é só para a ceia do Senhor, isso é todos os dias. Olhe para dentro de você e veja que tipo de terra você é, do que você tem desfrutado, do que você tem vivido. Ao desvelar pleno e o desfrute do reino de Deus só vem para aqueles que são boa terra, que não estão contaminados, que não têm as misturas, que tem um coração arrependido, um coração que entende que não adianta ter a chave, não adianta ouvir a palavra do reino, tem que entrar pela porta. Foi o que Deus falou para Moisés. Deus falou para Moisés no alto do monte: tira as suas sandálias, porque onde você pisa é santo. Não estava falando da terra, não estava falando do monte, estava falando assim: não tem como você entrar, Moisés, na minha presença vestido do Egito, calçados com o entendimento do Egito. Por isso ele fala: calçai-vos com a palavra. Como é que fala? Calçai-vos com a palavra do Evangelho. Não adianta Moisés estar calçado com a palavra, com o que você aprendeu do Egito. Na minha presença não tem mistura do santo com o profano. Para entrar na presença de Deus, igreja, não pode ter mistura. Para entrar no reino de Deus, Deus não permite as misturas. Por isso o sacrifício da cruz ficou lá, toda a mistura, ficou lá, tudo aquilo que era contaminação, para que a gente pudesse adentrar no reino novos, como Cristo é, incontamináveis. Mas sem dar a contaminação no meio da igreja, sem dar alguma contaminação no meio de nós, você ainda não passou totalmente pela cruz. Você está só na porta, olhando.
tem que passar pela porta. Tem que largar tudo para trás. Então a igreja, examine-se a si mesmo. Veja se ainda tem alguma coisa. Veja se ainda tem alguma pedra. Veja se ainda tem algum espinho. Porque para ser boa terra não tem espinhos. Para ser boa terra não tem solo rochoso. Para ser boa terra não tem terra batida e dura que a semente não penetra. A boa terra está pronta para receber a semente e frutificar. Porque não há contaminação nenhuma na terra. Está pura. Perfeito como Ele é. Santo como Ele é. Assim tem que ser a igreja. Deixa Deus